versos que nós vamos ler a partir de agora, é que nós precisamos entender algumas expressões que Paulo vai usar, porque por vezes ele vai falar muitos e todos, para falar da extensão do que é o pecado. A gente precisa ficar atento a isso, porque se nós não compreendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós vamos cair em grande erro e heresias. Por quê? Paulo muitas vezes vai dizer assim, que Cristo morreu por todos. Mas quem é esse todos? Porque se nós dissermos que Cristo morreu na cruz para salvar todo mundo, é um erro, porque a teologia bíblica não diz isso. A Bíblia ela não vai falar que a salvação é para todo mundo. A salvação é para quem? Os eleitos. Então Cristo morreu por quem? Para a salvação do seu povo, eleitos, escolhidos de Deus desde a eternidade, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E por vezes Paulo vai falar assim, que o pecado ele atingiu a muitos. Mas a gente sabe que o pecado não atingiu a muitos, o pecado atingiu a quem? A toda a raça humana. Mas isso é um erro de Paulo? Isso foi um erro que Paulo cometeu ali na hora em que estava escrevendo? Ou isso foi um erro da tradução, dos tradutores que não compreenderam? Não, nós precisamos entender que Paulo não estava preocupado com semântica, Paulo não estava preocupado com quantidades, Paulo estava preocupado em escrever aquilo que o Espírito Santo estava colocando no seu coração. E é por isso, irmãos, que a gente precisa de uma devida análise de toda a Escritura, para que a gente não caia em erro e engano, isolando um texto fora de todo o contexto da palavra. Então, como a gente entende Paulo? A partir de tudo que Paulo escreve ao longo de toda a Escritura, e a partir do que toda a Escritura fala sobre esse mesmo assunto. Então, à medida que esse texto for acontecendo, eu vou explicando para vocês o que Paulo está querendo dizer, de fato, a partir das suas expressões ali, tá? Então, você vai entender isso quando nós estivermos caminhando pela leitura do texto. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Um texto difícil, né? De nós entendermos, assim, numa leitura rápida, o que Paulo ele está querendo nos informar sobre o que é a salvação em Cristo. O versículo 15, então, vamos por partes, para nós entendermos. Paulo vai falar sobre a intensidade dos efeitos do pecado e a intensidade daquilo que Jesus fez na cruz. Paulo está falando sobre intensidades no versículo 15. Ele vai dizer assim, ó, o dom gratuito, ele não é como a ofensa. E por que Paulo começa falando isso no versículo 15? Porque se você prestou atenção lá no versículo 14, que nós terminamos na semana passada, ele vai dizer assim que Adão é uma figura de Cristo, era uma representação do Cristo que estava por vir. É isso que ele vai dizer. Mas ora, se nós dissermos assim, que Adão é uma figura do Cristo por vir, a gente vai dizer assim, então eles são semelhantes. Porque se ele é uma figura representativa do que estava por vir, então nós podemos igualar Adão e Cristo, já que ele era uma representação. Porque o que é uma representação? Uma expressão muito clara e objetiva de alguma coisa, não é isso? Quando nós falamos, isso representa isso, nós olhamos para ambas e dizemos o quê?
Elas se parecem, de fato, não são iguais, mas uma lembra a outra. E se nós dissermos que Adão, como representante de Cristo, dá na mesma, a gente acaba tendo um problema. E Paulo vai esclarecer isso. Ele vai dizer no versículo 15 que o dom gratuito, aquilo que foi conquistado na cruz, aquilo que Jesus fez por mim e por você, salvando-nos da morte do pecado, não pode ser comparado com a ofensa. E que ofensa é essa que Paulo se refere? Aquela que Adão cometeu no jardim do Éden. O que Adão cometeu junto com sua esposa Eva foi uma ofensa à santidade de Deus. Ofendeu a Deus. Por isso que a gente sempre diz que os nossos pecados ofendem a Deus. Todos os nossos atos, sejam por palavras, por pensamentos, por ações, por emoções, todos os nossos pecados, eles ofendem a Deus, porque Deus é santo, puro, justo, correto, honesto, maravilhoso, bondoso, generoso. Então, todas as vezes que nós pecamos, o que nós precisamos ter em mente? Eu estou ofendendo a Deus com o meu pecado. Deus está ofendido com a minha situação. Então, Paulo está dizendo assim, aquilo que Cristo conquistou na cruz, o dom gratuito. E por que é dom gratuito? Por que é dom gratuito? Porque eu e você não pagamos nada para receber a salvação. Nós compramos a nossa salvação? Nós adquirimos a salvação por meio de méritos? Por meio de boas obras? Por meio de atitudes corretas? Por meio de ações boas? Não. A Bíblia nunca vai dizer que a salvação é meritória. A salvação, ela é graça. É Deus quem dá a salvação para o seu povo eleito. Então, Paulo está dizendo, o dom gratuito, aquilo que Cristo realizou na cruz, não é como a ofensa. E ele vai explicar por quê. Porque se pela ofensa de um morreram muitos. Que ofensa é essa? Repito, a ofensa de Adão, porque ele está falando pela ofensa de um só, pela ofensa de um homem. O pecado de Adão ofendeu a Deus, e nós já nascemos ofendendo a Deus, porque nós já nascemos em pecado, porque Adão é o nosso representante. Vocês estão conseguindo acompanhar comigo o que está acontecendo aqui? Então, por causa da ofensa de um, o que ele vai dizer? Morreram muitos, e aqui é aquela questão do muitos e todos. Só muitos morreram por causa da ofensa? Não, morreram todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Paulo escreve morreram muitos, é muita gente. Então, toda a raça humana morreu por causa do pecado de Adão. Uma ofensa é como Paulo está dizendo assim, olha, um pecado só. Foi uma atitude errada, foi um caminho mal trilhado, foi um passo errado, foi uma desobediência só, e essa única desobediência foi o bastante para ofender a Deus, e a ponto de toda a raça humana nascer pecadora, condenada ao inferno e à morte eterna. É isso que Paulo está dizendo aqui, para você entender como esse pecado de Adão ofendeu a Deus, a ponto de toda a raça humana ofender a Deus ordinariamente, a ponto de toda a raça humana estar em guerra e oposição a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, uma ofensa foi suficiente para levar Deus à ira, e para fazer Deus despejar a sua justiça e o seu castigo sobre toda a raça humana. Então ele está falando, isso foi a ofensa de Adão. Mas olha o que fez Jesus na cruz. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha o contraste que Paulo está dizendo aqui. Se por causa de um homem, uma ofensa, a desobediência, ao comer do fruto proibido, o pecado entrou no mundo e atingiu toda a raça humana, o que Cristo fez na cruz, perdoa não somente um tipo de pecado, mas perdoa todos os tipos de pecados. Todos os tipos. Isso é Paulo dizendo assim, gente, presta atenção no que Jesus fez na cruz. Ele não perdoa somente o pecado da desobediência. Ele não perdoa somente o pecado da rebeldia contra Deus.
Ele perdoa o pecado do adultério, Ele perdoa o pecado da homossexualidade, Ele perdoa o pecado do roubo, Ele perdoa o pecado do assassinato, Ele perdoa todos os tipos de pecados. É Ele mostrando assim, o que Jesus fez na cruz é grandioso demais para perdoar todos os tipos de ofensas. Todos os tipos de pecados são perdoados por Jesus. Só tem um pecado que Ele não perdoa, qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo, que está declarado ali nas Escrituras, e o próprio Jesus fala isso, né? O próprio Jesus fala isso. Mas os demais pecados, a cruz perdoa. Sabe quem não perdoa? Eu e você. Eu e você não perdoamos. Quando alguém comete algum pecado, a gente tranca o coração, a gente passa a ter raiva da pessoa, a gente passa a falar mal das pessoas, a gente passa a excluir e a rechaçar pessoas. Quem não perdoa pecado somos eu e você. Mas Cristo ali na cruz, morrendo por nós, derramando o seu sangue, Paulo vai dizer, muito mais do que Cristo fez na cruz, a sua graça foi conquistada só por Ele. Ele é o único homem que morreu, capaz de fazer isso. Jesus Cristo foram abundantes. O que Ele fez foi enorme para poder perdoar pecadores. E aqui, veja que Paulo fala, foram abundantes sobre muitos. Aqui é muitos mesmo. Aqui é muitos mesmos. Porque a graça de Jesus não é sobre todo mundo. A graça de Jesus é sobre muitos. E quem são esses muitos? Os eleitos. Aqueles que Deus escolheu desde a fundação do mundo. Aqueles que Deus salvou antes mesmo de nós sabermos qualquer coisa. Todas essas decisões foram decididas na eternidade. Antes que houvesse mundo, o livro da vida já estava escrito. E Deus já tinha determinado um número daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, essa graça veio sobre muitos mesmos. O pecado contaminou a toda a raça humana, mas a cruz foi para salvar muitos e não todo mundo. Foi para salvar aqueles que Deus quer salvar. E por que, irmãos, nós temos que insistir nessa cláusula, que a salvação não é para todo mundo? Porque se a salvação for para todo mundo, nós vamos pregar aquilo que é chamado de universalismo. E o que é universalismo? No final das contas, Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, independente de qualquer coisa. E se Deus, no final das contas, vai dar um jeitinho para salvar tudo e todos, para que Cristo precisava morrer na cruz? Para que Jesus precisava morrer na cruz? Se no final das contas Deus ia dar um jeito de salvar todo mundo. Aquilo que Jesus fez na cruz se torna totalmente desnecessário. Era como se Ele dissesse, olha, eu morri, mas para no final das contas dar um jeitinho de salvar todo mundo. Mas não é assim que funciona. Se você conhece a teologia bíblica, a Bíblia nunca vai afirmar que Deus vai dar um jeitinho de salvar todo mundo. Mas Deus salva o seu povo. Deus elegeu um povo, separou esse povo para que fosse povo dele, e o compromisso dele é com esse povo. O compromisso de Deus é com esse povo que Ele escolheu. Hoje é a igreja, hoje é o seu povo, separado, exclusivo, propriedade dele. Então é isso que Paulo está dizendo, por meio de um homem o pecado contaminou a raça humana toda, mas também por meio de um homem, Jesus Cristo, muitos são perdoados, seja lá qual for o pecado que você comete. Isso nos dá, irmãos, então, essa paz, para que nós, independente do que você já pecou, você possa entrar na presença de Deus, pedir perdão e saber que Ele perdoa o seu pecado. E saber que você pode confessar para Ele os seus pecados e crer que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele vai advogar em favor da sua causa, Ele vai labutar por você, Ele vai trabalhar em você e através de você. Então, não existe pecado que para Deus não possa ser passível e possível de ser perdoado. A gente precisa aprender a nos livrar da culpa que a gente carrega, porque às vezes nós mesmos não conseguimos nos perdoar.
Nós mesmos não conseguimos nos libertar das amarras do pecado. E a própria Bíblia já vai afirmar que nós somos livres em Cristo. Não precisamos mais beijar a bota do pecado, curvados diante dele como servos, porque Cristo nos libertou do pecado, da morte, do inferno. Não existe mais condenação para mim e para você. Nós agora estamos livres para poder servir a Cristo e somente a Cristo. Nós não precisamos mais estar dominados pelo pecado, porque a cruz nos abriu acesso a Deus e nos deu a condição de dizer não para os nossos desejos da carne. A cruz nos deu a total possibilidade de dizermos: não, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar desse mesmo jeito. Eu sei que eu não sou santo, eu sei que eu não sou puro, eu sei que eu não sou totalmente correto, mas eu quero procurar viver uma vida reta diante de Deus. Eu posso fugir do pecado, porque a Bíblia vai dizer o quê? Fugir do diabo, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Então ele está dizendo: vocês podem resistir. Às vezes o problema é que a gente não quer resistir. A gente não quer resistir ao diabo. A gente não quer fugir. A gente quer lidar. A gente quer achar que consegue. A gente gosta de brincar com limites. Até onde eu consigo ir sem pecar? E você se esquece que o pecado é extremamente traiçoeiro. Ele fica à espreita, esperando a oportunidade de tragar você como um leão feroz, esperando a sua presa da bobeira. O pecado faz isso. Então, irmãos, nós não temos como ficar brincando com os limites do pecado. Foge, resista, não dê brecha, porque você é fraco e você vai cair nos laços do pecado. Então veja que a ordem de Cristo para nós é: fujam. A gente tem que olhar lá para José, quando a esposa de Potifar veio seduzi-lo. O que ele fez? Ele ficou ali na casa, administrando a situação, flertando com o pecado? Não, pelo contrário, no estado de situação em que ele estava, ele fugiu. Eu não vou ficar aqui não, porque eu sei os meus limites, ele fugiu. Irmãos, isso é um exemplo para nós. Ao invés de brincar com o pecado, achando que a gente é forte para lutar com ele, fuja, você pode fazer isso, porque Cristo na cruz nos tornou livres e não somos mais escravos do pecado. Eu gosto de pensar nessa ilustração. Imagine que você está passando por uma rua e de repente você vê um cachorro bravo, um pitbull amarrado numa coleira. Ele está preso ali. Ele chega até onde a Nadir está, porque o que impede ele de me atacar? A corrente. Só que eu quero dar uma de forte, e eu vou fazendo o quê? Eu vou me aproximando dele para poder atiçar o bicho. Até aqui ele não me pega, e eu vou fazendo o quê? Eu vou me aproximando. O que pode acontecer de errado? Ele pode escapar, não pode? Ele vai estar com tanta raiva que a força dele pode triplicar ali, não pode? E ele não pode escapar. E se ele escapar, o que vai acontecer? Vou ter tempo de correr? Não vou ter tempo de correr. A gente precisa lidar com o pecado assim, irmãos. Eu não posso ficar flertando com o pecado, me aproximando dele para ver o quanto eu resisto. Mas se eu vejo a oportunidade, a possibilidade de pecado, o que eu tenho que fazer? Foge dele. Não dá possibilidade para o pecado, não. Você pode se arrebentar com tudo isso. Então veja que nesse versículo 15, Paulo está dizendo exatamente isso para mim e para você. O dom gratuito, o que Cristo conquistou na cruz por mim e para você, é suficiente para perdoar os pecados, sejam eles quais forem, de muitos. E isso é totalmente oposto, porque um pecado que Adão cometeu foi o bastante para atolar na lama toda a raça humana. Ok com o versículo 15? Deu para entender o que Paulo está falando aqui? Que bom. Continuemos. Versículo 16, então, Paulo está dizendo: o dom, entretanto, e é aquilo que eu já me adiantei dizendo para vocês, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou.
Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O julgamento de Deus veio por causa de um pecado. O pecado que Adão cometeu. Mas para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, que o único pecado de Adão cometido ali foi o bastante para a nossa condenação. Então a raça humana em Adão está condenada. A raça humana, por causa do pecado de Adão, já está condenada nos seus delitos e pecados. Mas em Cristo, as ofensas muitas, é o que ele escreve, a graça transcorre de muitas ofensas, é para a nossa justificação. Agora, nós não somos mais condenados. Por causa de Cristo, seu povo, a igreja, os eleitos, eles são justificados. E esse, como nós já dissemos, é um termo jurídico. Cristo, Deus aplicou a justiça de Cristo em mim e em você. Agora, Deus nos vê como justos. Ele olha para mim e para você a partir da justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Ele não olha mais para mim nem para você como condenados, mas Ele olha para nós como revestidos dessa justiça que foi conquistada na cruz. Quando nós chegarmos lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, olha o que Paulo escreve. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não há mais condenação para mim e para você, porque Cristo nos livrou da pena eterna e nos justificou. Agora nós somos vistos como justos diante de Deus. E isso é uma graça maravilhosa, né, irmãos? É uma graça maravilhosa. Você olhar para o juiz e ele dizer assim: você está livre. Não tem mais nada no seu nome. Toda a pena que era prevista para você foi quitada. Podem caçar em todos os sistemas, ninguém vai poder achar mais nada sobre você. O seu nome está limpo. Você agora é justificado. Sobre você foi derramado o sangue de Cristo. Agora você está limpo. Você não é mais condenado. Ninguém pode falar nada mais sobre você. Satanás não pode mais afligir você, porque você está guardado por mim. Então, olha a vitória do que aconteceu ali na cruz. Então, nós não somos mais condenados, como diz o versículo 16, somos então justificados pelo Senhor. Versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ninguém pode resistir à morte. É isso que ele está dizendo. Por causa do pecado de Adão, a morte adentrou o mundo e reina. A morte está ali, totalmente sentada num trono, governando, porque todos nós pecamos, e já que somos pecadores, nós precisamos lidar com a morte. Ela exerce domínio. É isso que Paulo está dizendo. A ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Então, por causa do pecado, lembrem-se do que Deus disse para Adão lá no jardim: o dia em que você comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Essa é a certeza que Deus disse: vocês vão padecer a morte, vocês vão experimentar o afastamento, vocês vão experimentar o que é a morte. Isso é o que acontece com todos nós que estamos aí conectados a Adão. Mas olha o que Jesus faz ali na cruz. Continua o versículo 17. Muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, é como se Paulo dissesse assim: a obra de Cristo na cruz nos liberta da escravidão da morte, para que nós possamos reinar com Ele em vida. Então, hoje, irmãos, nós já reinamos com Jesus. Hoje nós já reinamos com Cristo, já somos participantes desse reino. Isso não é uma promessa futura. Reinar com Cristo não é algo que vai acontecer só no futuro, quando Ele nos chamar para morar com Ele na eternidade. Mas Ele diz: hoje vocês já reinam comigo. Hoje vocês já estão comigo, sendo príncipes do meu reino. É hoje. Hoje nós já podemos desfrutar de ser participantes do reino de Cristo. É isso que Ele está dizendo. E isso vai ser ainda maior na eternidade, porque nós vamos estar com Ele sentados no trono da eternidade. Então eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, sabemos que uma hora ou outra podemos morrer. Ele não está dizendo que nós, por causa do sacrifício de Jesus e porque somos eleitos, não vamos experimentar morte. Ele não está dizendo isso. Mas Ele está dizendo que hoje nós já temos essa realidade de reino de Deus. Por isso, quando Jesus ele chega, Ele diz o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou no meio de vocês. O rei já está aqui entre vocês, e agora eu estou chamando aqueles que vão reinar comigo. Então todos aqueles que entregam-se a Cristo, aqueles que ouvem o chamado do Evangelho, aqueles que vivem para a glória de Deus, já reinam com Ele, já experimentam dos privilégios de ser rei no reino de Deus. E o que a igreja faz? A igreja abre as portas desse reino, para que mais pessoas venham e usufruem da bênção de participar dessa grande notícia maravilhosa. Mas todo mundo quer entrar nesse reino? Não quer. Não quer. Porque ainda querem desfrutar do reino das trevas. Ainda querem usufruir do reino desse mundo. E aí olham para o reino de Cristo, mas preferem o reino da terra. Então olha o que Paulo está dizendo para mim e para você: que nós já reinamos com Cristo, que nós já estamos com o pé no reino, por causa do que Ele fez. Nós já podemos usufruir isso hoje, irmãos. Já podemos gozar dessa grandeza do que é estar com Cristo, sentir Cristo, experimentar de Cristo, viver Cristo. Isso é um grande privilégio que a cruz conquistou para mim e para você. A cruz deu isso para mim e para você. Por isso que Ele fala, é dom gratuito. Você não fez nada para isso, Ele te deu. Ele deu para você isso. Então nós fazemos o que com um presente desse? Usufruímos para a glória dEle, para a glória do nome do Senhor. Oi? Precisamos entender a questão do milênio dentro do que a teologia bíblica vai falar sobre milênio, né? Alguns vão dizer que o milênio ele vai ser um evento depois da volta de Cristo, Ele vai vir buscar alguns. É aí que muitos vão falar sobre aquela volta secreta para alguns, né? E a partir disso inaugura-se esse milênio, né? Um milênio aí onde vai reinar paz, né? Onde o evangelho vai ser pregado abertamente, muitos vão se converter e tudo mais, mas a gente entende pela palavra que isso não é verdade, porque o milênio, ele não é um milênio literal, ele está falando uma extensão de tempo, que começou com Cristo, e que vai terminar com a volta de Jesus. Então hoje, nós já estamos vivendo o milênio que Apocalipse fala, nós já estamos experimentando esse milênio. Aí você fala, pô, mas nós já estamos há 2000 anos de Cristo, então já passou milênio há muito tempo. Porque nós não podemos interpretar milênio como um número literal. É um espaço de tempo grande entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E quando Cristo veio, Ele falou, gente,
O meu reino já inaugurou. Então nós já estamos vivendo esse reino. Já estamos usufruindo desse reino. Então todos os que nasceram já todo esse tempo em Cristo já pisaram nesse reino. Hoje é nós. Hoje é nós. Se Cristo não voltar, nós vamos morrer. Que Deus abençoe que sejam os nossos filhos, que continuem nesse reino, pregando esse reino, os nossos netos, bisnetos, até quando Jesus voltar. Então nós já estamos nesse milênio e já estamos experimentando desse reino que foi inaugurado com Jesus, né? Então é essa a ideia da expressão que é dita ali em Apocalipse, né? Então precisamos entender isso. Então nós já usufruímos dessa graça. A ofensa de um só fez reinar a morte, mas a graça de um também, que é Cristo, é muito mais abundante, porque nós vamos reinar em vida, né? Vamos reinar em vida, a saber, por meio de Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, deu para entender o que Paulo está mostrando, os contrastes daquilo que foi conquistado por Adão e daquilo que foi conquistado por Jesus. É por isso que várias vezes ele fala assim, essa graça é abundante, ela é muito maior, ela é muito mais expansiva, porque a ofensa de um trouxe condenação, trouxe morte, trouxe ofensa, mas a graça de Cristo na cruz perdoa todos os tipos de pecado, traz justiça, justificação, e nos traz morte, e nos traz vida para reinarmos hoje. Então já reinamos com Cristo. E se nós reinamos com Cristo, o que nós queremos é ir para esse reino logo. Nós queremos ir para esse reino definitivamente. Por isso que nós devemos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós queremos ir para esse reino para estar eternamente contigo e viver com o Senhor para todo sempre. Versículos 18 e 19, ele vai continuar mostrando os efeitos do pecado de Adão e a obra de Cristo na cruz. Versículos 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, veja que aqui Paulo está dizendo todos, e é todos mesmos, né? A condenação veio para toda a raça humana. Paulo só está repetindo o que ele já veio dizendo aqui, e eu tenho certeza que você já entendeu. Uma só ofensa trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Paulo está repetindo o que nós já dissemos aqui. Só para recapitular então, uma só ofensa trouxe juízo sobre todos os homens, e esse juízo é um juízo condenatório. É isso que Paulo está dizendo. Em contrapartida, por meio de um ato de justiça, que foi a cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens. Quem é esse todos os homens? Sobre todos os eleitos de Deus, sobre todos os homens e mulheres que foram eleitos por Deus. É essa a ideia que Paulo está dizendo para nós. Se a condenação veio sobre todos, a justiça veio sobre todos os eleitos, veio sobre todos os que foram salvos por Jesus. Para a condenação? Não, mas para a justificação. Irmãos, esse ponto é claro para vocês? Com sinceridade. Esse ponto é claro para vocês? Porque isso determina todo o nosso entendimento da nossa doutrina bíblica. Se você não compreende isso, esse é o momento de você compreender, para que você não tenha mais dúvidas sobre essas questões. Um pecado. Qual pecado? Vamos fazer uma provinha aqui. Onde você pôs minha água, amigo? Um pecado. Qual foi o pecado? O pecado de quem? De Adão. Qual foi o pecado de Adão? A desobediência. Foi uma ofensa, ok? Deus foi ofendido com o pecado de um homem. E o pecado de um homem alcançou quem? Toda a raça humana.
Só Adão e Eva? Não. Mas toda a raça humana. Até que Jesus volte, todos os que nascerem vão nascer como? Pecadores. Ok? E isso trouxe o que junto consigo? Morte e condenação. Então a gente já nasce como? Condenados ao inferno. Condenados à morte eterna. Por causa do pecado de Adão. O que Cristo fez na cruz? Ele morreu. Ele pagou o preço. O que ele fez? Perdoa que tipo de pecado? Todos os pecados. Todos os pecados são possíveis de ser perdoados por Jesus. Mas ele morreu para quem? Ele morreu para todo mundo? Ele morreu para quem? Para os eleitos. E por que que ele morreu só para os eleitos? Por que ele não morreu para todo mundo? Porque tem que crer. Porque tem que confiar nele. E todo mundo crê em Jesus? Só os eleitos. Todo mundo confia em Jesus? Não. Quem vai crer em Jesus? Aqueles que vão ouvir a voz do Evangelho e vão render-se a o que Cristo fez ali na cruz. E você sabe que nem todo mundo crê, nem todo mundo confia, nem todo mundo acredita, nem todo mundo se rende. E por que tem que ser assim, irmãos? Porque isso é justiça. Porque todo mundo merecia o inferno. Todo mundo merecia o inferno, porque todos nós pecamos contra Deus. A graça dele é para resgatar aqueles que ele quer. E você vai chegar nesse ponto quando nós estivermos lá em Romanos 9 a 11. Porque esse assunto é sensível. É sensível. E Paulo lá vai dizer assim, usando um texto lá de Deuteronômio: Deus não precisa dar explicação para você do que ele está fazendo. Ele salva quem ele quer, do jeito que ele quer e no momento que ele quer. Não, eu vou explicar para você. Vamos lá. A maneira como você entendeu, você está colocando eu e todos nós como responsáveis pela salvação. Por quê? Isso é como se Deus falasse assim: olha, eu vou salvar a Dayana, porque eu vejo que lá no futuro, quando acontecer, você estiver aqui, ela vai crer. Então ele colocou sob a sua responsabilidade essa possibilidade da salvação. Não, ela vai crer, então eu vou salvar porque ela vai crer. Não pode ser assim. Porque eu não posso ser o responsável por essa salvação. Então, a salvação, ele já determinou de todos na eternidade. Ele já sabe o nome de quem é quem e já está escrito no livro da vida. Então, todos os que estão escritos no livro da vida vão crer. Não é uma possibilidade. Não sei quando vai isso acontecer. Se vai ser quando é criança, se é jovem, se é adulto, se é velho, se é na beira da morte. Todos os que estão escritos no livro da vida vão crer e vão ser salvos por Jesus. Essa é uma determinação dele.
entendeu? E isso não torna ele ingrato e nem injusto. Por quê? Porque ele é Senhor de todas as coisas, entendeu? Então ele pode fazer isso. Ele não precisa da nossa opinião, por exemplo, para poder falar assim, olha, Senhor, eu vou dar uma sugestão para o Senhor de fazer assim, e ele fala assim, não preciso da sua opinião, porque eu faço as coisas do jeito que eu quero, eu sou Senhor. Eu estou no controle de todas as coisas e eu sei o que eu estou fazendo. Então, todos estes que são eleitos, que já estão determinados, né, como você disse, predestinados. O que significa isso? Já tem um destino determinado. Então, todos já nascem com um destino determinado. Todos. Todas as pessoas já nascem com esse destino determinado. Os eleitos, eles vão ouvir o Evangelho e eles vão crer. Os não eleitos, eles vão ouvir o Evangelho e eles não vão se render a Jesus. Porque Deus não vai abrir o coração deles para isso. É só a gente lembrar, por exemplo, lá do contexto de Faraó. Faraó endurecia porque queria? Não, porque a própria Bíblia dizia, eu endureci o coração dele. Eu endureci. E por vezes, quando você lê os profetas, Deus, principalmente Jeremias, Deus fala assim para Jeremias, eu estou endurecendo o coração desse povo. Você está falando, você está pregando, mas eu estou deixando eles surdos para não ouvirem, porque Deus não queria que eles ouvissem. Porque Deus já estava decidido mandar eles para o cativeiro babilônico. Então Deus chamou o profeta pregava, e por vezes, irmãos, se você ler Jeremias vai orar e falar assim, Senhor, eles estão falando mal de mim, Senhor, eles estão querendo me matar, Senhor, eles estão querendo aqui, acabar com a minha vida. Deus fala, continua, porque eu é quem estou provocando isso, eu que não estou deixando eles ouvirem, porque eles vão ter que pagar o preço por terem me abandonado e adorado outros deuses. Então veja, é Deus quem decidiu não deixá-los ouvir. Deus quem não deixou o Faraó atender, para que ele sofresse as consequências junto com todo o Egito, até a morte dos primogênitos. Para que então depois disso, o povo fosse libertado. Mas aí você vai lembrar que o povo já estava no caminho, Faraó se reuniu com seus conselheiros e falou assim, gente, o que a gente fez? Vamos atrás desse povo. E eles saem correndo atrás de Israel. Deus faz eles morrerem ali, afogados no meio do mar. Então, não é tipo assim, olha, eu vou salvar você porque você vai crer. Aí ele colocou a possibilidade em aberto. Se você crer, bem, se você não crer, amém. Deus não trabalha com possibilidades, Ele trabalha com certezas. Então você está aqui como crente, porque Ele escolheu você. E porque você, em um momento... Isso, exato. Mas eu sei que esse é um conceito que mexe com a gente, por quê? Porque aí envolve, mas e os meus familiares que não ouvem ainda? Com certeza, com certeza. Deus pode trazê-los de volta, se eles forem eleitos. Lembram-se do que Jesus fala lá em João? Eles estavam no meio de nós, mas não eram nossos. Então muitos que saem, de repente não eram dos nossos. Saíram porque não eram escolhidos. E na igreja tem muita gente que vem, que é batizado, que dá dízimo, que prega, que participa, que se envolve, que dá aula na escola dominical, que tem cargos de liderança, mas que não é escolhido. Estão aqui, no meio de nós, mas não são dos nossos. Exemplo clássico, claro, Judas. Judas participou ativamente do ministério de Jesus. Judas fez milagres, porque os discípulos foram pregar nas cidades, voltaram todos afoitos. Jesus, olha, a gente chegou na cidade, a gente pregou, pessoas se converteram, a gente curou doenças, a gente fez ali, expulsou demônios. Judas estava no meio da turma e ele voltou também, com certeza. Mas ele foi o que a Bíblia vai dizer? Um escolhido para que, por meio da sua rebeldia e desobediência e perversão, entregasse Jesus para a cruz. O joio, exatamente, né? O joio nasce no meio do trigo. E aí os discípulos perguntam assim, no parábola, né? Mas a gente não pode arrancar o joio para deixar só trigo? O que Jesus fala?
Não, deixa crescer junto, porque vai que na hora que você está arrancando o joio, você arranca trigo junto. Então deixa o joio nascer no meio do trigo, porque quem vai fazer essa separação não sou eu e nem você. Essa separação vai ser feita lá na eternidade, lá no grande julgamento, quando Jesus separar os cabritos dos bodes. Ele vai dizer para os que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo do seu Senhor. E ele vai dizer o que para os outros que estão à sua esquerda? Nunca conheci vocês, afastai-vos de mim para a condenação eterna. Então, você vê que toda a Escritura, ela nos faz entender que é esse o meio de Deus operar. Esse é o modus operandi de Deus, agir para a salvação. Então, no meio de todas as igrejas evangélicas, tem joio. Tem gente que está lá, mas que uma hora ou outra vai mostrar suas verdadeiras garras, vai mostrar como é uma vida sem Deus. E isso, irmãos, acontecia lá nas primeiras igrejas. Qual que era um grande problema que Paulo e os demais tinham que enfrentar como pastores das comunidades? Falsos crentes no meio da igreja. E o que os falsos crentes faziam no meio da igreja? Dividiam o povo, pregavam heresias, ensinavam mentiras, faziam tudo para contaminar a santidade, faziam tudo para fazer o povo se dividir. Estavam lá na igreja. Eram às vezes crentes atuantes, mas estavam pervertendo o evangelho de Jesus. Quem veio quinta-feira no estudo vai se lembrar que nós vimos lá no texto de Apocalipse daquela igreja de Tiatira, acho que é essa, uma profetisa chamada Jezabel. Ela estava na igreja. Ela estava na igreja. E ela estava fazendo o quê? Contaminando o povo com prostituições. E qual foi a denúncia de Cristo para aquela igreja de Tiatira? Vocês estão tolerando esse tipo de coisa na igreja. E não era coisa velada, coisa secreta, sabe? Porque tem coisa que a gente não consegue saber. Porque a pessoa está fazendo como? Escondido, junto um grupinho do mal, e começa a trazer problema, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da liderança, começa a falar mal da limpeza da igreja, começa a falar mal do som, e aí começa a fazer o quê? A contaminar mais um, aí chama mais um para o grupinho infernal, chama mais outro, e quando vê, já tem um grupão dentro da igreja que está como? Contaminado por isso, se opondo à liderança, se opondo às atividades, se opondo à igreja, falando mal, pervertendo, querendo se dividir, querendo criar uma igreja para si mesmos, mas estava dentro da igreja. Então nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, e tem muito desviado, que Jesus pode no momento certo chamar e trazer de volta. Um exemplo de desviado, filho pródigo. O filho pródigo quis fazer o quê? Não, eu quero curtir o mundo, pai. Eu quero as bênçãos do pai, mas eu não quero o pai. Era isso que ele estava falando para o pai dele. Pai, eu quero o seu dinheiro. Eu quero todas as bênçãos que o Senhor me dá. Dá a herança. Mas eu não quero viver contigo, eu quero viver no mundo. Eu quero experimentar o mundo. Eu quero os prazeres que o mundo tem para me dar. O desviado faz isso. O desviado quer ser abençoado? Quer. Ele quer as bênçãos? Ele quer as bênçãos, mas ele não quer o dono da bênção. Porque o mundo chama ele lá para fora, e os atrativos lá fora às vezes são muitos. Então ele fala, eu quero ser abençoado, mas eu quero curtir a minha vida. Mas quando ele estava lá fora curtindo a vida, ele caiu em si. É o texto dizendo. E como que ele caiu em si? Do nada? Como que o desviado cai em si? Porque o Espírito Santo vai lá e fala assim, amiguinho, está vendo o seu estado? Olha para você e olha o lixo que você se tornou. Olha a situação que está a sua vida. Ele olhou para ele e falou assim, gente, na casa do meu pai eu tinha tudo do bom e do melhor. E agora eu estou aqui, ó, querendo comer comida de porco, lavagem. Vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta como? Como um cachorro arrependido com o rabo no meio das pernas. Ele vem pensando, eu vou falar para o pai o seguinte, pai, perdoa-me, eu quero ser como um dos seus trabalhadores, eu não quero nem ser filho, não
tem problema, mas só me trata como um trabalhador, que está ótimo. Ele nem tem tempo de falar, porque quando o pai vê o filho chegando, o pai vai correndo na direção do filho, abraça e diz: esse é o meu filho que estava perdido, mas agora está de volta. É isso que ele faz com os que estavam perdidos, mas que são dele. Ele recebe de volta, ele acolhe, ele recebe o filho perdido. Então tem desviado que é eleito? Tem, mas vai voltar na hora certa. E tem crente que não é eleito? Tem. Então essas coisas, irmãos, elas, não sei se essa é a expressão, é para nos confundir mesmo, para Deus falar assim: ó, vocês não estão no controle de nada, não são vocês quem determinam essas coisas, sou eu sei quem é quem. E a beleza disso, a gente encontra lá em Apocalipse, aquele número dos 144 mil. Tem uma determinada igreja aí, que vai dizer que são só eles. Nós somos esses 144 mil. Quem faz parte da nossa igreja é esses 144 mil. Loucura. O que ele está dizendo, irmãos? Que os 144 mil é um número que Deus conhece. Quem são os eleitos? Eu sei, mas Deus conhece. E esse número é definido. Deus já sabe quem são e quantos são. Deus sabe. E aí, no mesmo texto dos 144 mil, João, na visão, ele diz assim: e vi um número incontável. Eu não conseguia contar. Então ele está dizendo assim: Deus sabe a quantidade dos eleitos, mas não é pouco não. É muita gente. É muita gente que Deus tem como eleito. Ele sabe o nome deles, mas eu não sei. Mas eu sei que é muita gente. E tomara a Deus que o nosso nome esteja escrito lá. Tomara a Deus que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Amém, queridos? Consegui responder assim, de alguma forma? Eu sei que vai ter muitas dúvidas e é normal. É normal. Mas o que a gente precisa entender, e o que é a teologia reformada, é que nós cremos na soberania de Deus. Mais do que falar sobre predestinação, que às vezes muita gente fala assim: olha, calvinistas só prezam pela predestinação. Não, a gente preza pela soberania de Deus. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele domina a história, ele controla todos os eventos. Ele sabe o que fazer com a minha e com a sua vida. Essa é uma preocupação que eu tenho que ter? Quem é eleito e quem não é? De forma nenhuma. A minha preocupação é pregar o evangelho. É isso que ele mandou eu fazer, não é? O que nós estamos estudando na grande comissão. Ele não falou assim: ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho para os eleitos. É isso que ele fala? Não. Pregue o meu evangelho para todas as nações. É o que a gente faz. A gente prega esse evangelho. E o Espírito Santo, no momento dele, vai chamar os eleitos. E quando ele chama, ninguém resiste. Aí é uma outra doutrina que fica para um outro momento. O chamado irresistível. Quando Deus chama, ninguém resiste. Quando Deus chama, ninguém consegue falar assim: eu não quero. Eu não quero agora não, depois, quem sabe num futuro. Não, mas quando o Espírito chama, a pessoa ela se rende com a cara no pó. E ela se entrega ao Senhor. Por favor. Esse é um momento em que Jesus estava ali, e alguns fariseus, mestres da lei, que se opunham a Cristo, eles chegaram e falaram assim: ó, o que você está fazendo por meio de Beelzebul, que é o diabo. E aí Jesus olha e fala assim: perigoso, porque vocês estão atribuindo obras de Deus para demônios. Vocês estão explicitamente vendo Deus em ação. Vocês estão vendo que é Deus agindo por meu intermédio, mas vocês estão dizendo que isso é obra de Satanás. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E é quando você faz isso de maneira deliberada, não é inconsciente. Não é uma coisa que você faz assim: nossa, eu estava em transe e falei sem perceber. Não, fala, mas fala porque quer falar. E fala porque é isso que pensa. E é isso que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você dizer que o que Deus está fazendo é obra de demônios. Mas isso, irmãos, é a pessoa que já está totalmente entregue
aos seus desejos, vontades e pecados e não tem nenhuma inclinação para nada referente a Deus. No entanto, que voltando para Apocalipse, e aqui eu estou instigando você a vir nas quintas para estudar Apocalipse com a gente, ele vai falar que essas sinagogas dos judeus, ele chamava de sinagoga de Satanás. Mas é esse, sabe, olha, Deus está agindo e você fala, não, isso aqui não é Deus não, isso aqui é coisa do diabo. Estavam ignorando o agir de Cristo, e estavam falando que era coisa de demônios, isso é blasfêmia, né? Eles sabiam que Deus estava ali agindo, mas o coração estava tão voltado para si mesmos, para os seus pecados, que eles falavam assim, não, isso aqui é coisa de demônio, isso é blasfêmia. E aí às vezes a gente fica, será que eu já pequei com esse pecado? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Fica tranquilo, tenho certeza que nenhum de vocês fez isso. Atribuiu a Satanás as obras perfeitas e maravilhosas de Deus. Isso é blasfêmia contra Deus. E aí ele fala, esse pecado não tem perdão. Pode falar. Uhum. Seguir meu caminho. Exatamente. E é por isso que muitas das nossas igrejas estão cheias de cabeças brancas e pouquíssimos adolescentes e jovens, porque a gente está deixando para eles essa decisão. Não, filho, vai na igreja não. Pai, eu estou com sono, não quero ir na escola dominical. Não, coitado, né? Deixa a criança dormir. Não, não quer ir na igreja. Não, então tá bom, não vai. Quando der vontade, vai. Gente, não tem isso. A gente tem que plantar essa semente de Cristo enquanto é possível fazer isso com os nossos filhos, enquanto é possível fazer isso com as nossas crianças e adolescentes, porque eu sei que vai chegar na juventude e eles vão se achar donos de si mesmos, mas aí é uma decisão que eles tomaram. Eu não vou olhar um dia para Bianca e para Giovanni e falar assim, olha, eu fui um pai relapso, eu não acordava para ir na EBD, eu não levava na igreja, eu não levava para as atividades, eu vou assumir essa culpa. Mas hoje não, porque o que eu posso fazer como pai, e que está dentro da minha capacidade de fazer, eu estou fazendo. Mas é para a minha glória? Não, é pensando na vida eterna delas. Porque os filhos, a família, são os nossos primeiros discípulos. Não adianta você querer fazer discípulos de todas as nações se você não consegue fazer eles dentro da sua casa. Não adianta você querer evangelizar o mundo se você não evangeliza dentro das paredes da sua casa. Então, irmãos, esse é um compromisso que a gente começa lá dentro de casa. Para que num futuro, os seus próprios filhos não venham falar assim, é mãe, é pai. Quando você podia me levar para a igreja, você deixava eu dormindo. Quando você podia me levar para o culto, você preferia fazer outras coisas e abandonou a igreja. Olha o meu estado agora. Então, irmãos, pode acontecer uma situação dessa? Pode. Eu vou pagar para ver? Eu não vou pagar para ver. Depois de grande, aí, meu amigo, as decisões são suas. As decisões são suas. Como pai, como mãe, eu faço o que posso fazer. Eu faço o que posso fazer. Creuza, você queria falar, parece? Não, ele foi perdoado, com certeza. E Deus deu mostras disso. Quando ele pecou, Gênesis 3, o que Deus já deu como graça? Eva, você vai ter filho. Ele poderia simplesmente falar assim, olha, você vai ser uma estéril. Vou acabar com você. Primeiro, ele já podia ter matado eles, não poderia? Poderia ter matado, porque isso era o que deveria acontecer. Quando vocês comerem, vocês vão morrer. Mas ele ainda manteve eles vivos e disse para Eva, você vai ter filhos e de você vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ele faz com que Adão trabalhe, com certeza.
e ele está aguardando a volta de Jesus. Ele está lá na eternidade aguardando a volta de Jesus, né? Como qualquer outra pessoa. Ele não está num lugar privilegiado. Se bem que deveria deixar Adão num lugar escondido, porque acho que a vontade de todo mundo é chegar lá e dar na cara dele, né? Fala assim, rapaz, olha o que você aprontou com tudo aqui. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Porque a gente não faria melhor que ele, tá? Eleito? Com certeza. Tenho certeza que sim. Porque ele é até mencionado na Bíblia depois. Óbvio que ele é mencionado como um homem pecador, como um homem que abriu esse pecado. Exatamente, igual Davi, que também pecou e Deus perdoou. Exatamente. Mas eu creio que sim. Creio que sim. Eu não entendi, desculpa. Ah, vieram muitas. Foi expulso do jardim, teve que labutar para conseguir comer. A mulher teve filhos por meio de dores, viu um filho matando o outro, né? O primeiro assassinato acontecendo. Então, o preço do pecado foi angustiante, tenho certeza. Abandonou os privilégios da casa do pai. Estava muito bom lá no jardim. Ele podia comer de todas as árvores de lá, mas ele foi seduzido com sua mulher por uma. Isso mesmo. Mais alguém? Será que eu consigo acabar esse capítulo aqui? Então, versículo 19. Porque como pela desobediência de só homem, muitos se tornaram pecadores, muitos, entende-se todos. Pela desobediência de um homem, todos se tornaram pecadores. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui é muitos mesmos. Então, por causa da desobediência de um, a raça humana se tornou pecadora. E por causa da obediência de um, muitos vão experimentar dessa justiça maravilhosa. Versículo 20, sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa. Aqui a pergunta é assim, para que serve a lei? A lei que Deus deu a Moisés é para salvar? A lei que Deus deu para Moisés é para salvar o pecador? Não. Porque olha o motivo da lei. A lei veio para que desse mais vulto a ofensa. Então a lei, ela mostra o seu pecado. Quando você vai para a lei, você se vê pecador, porque você fala assim, olha, eu já quebrei o não adulterarás, eu já quebrei o não furtarás, o não cobiçarás, o não dirás falso testemunho, o não guardar o dia do Senhor, o ter outros deuses. Então quando você vai para a lei vai falar assim, olha aqui o seu pecado, tá bom? Está escrito aqui, você é desobediente também. Isso faz com que eu e você entendamos que nós não somos melhores do que Adão. Porque nós somos tão pecadores quanto Adão. Nós somos tão pecadores quanto ele. Nós somos tão injustos e desobedientes. Então a lei, ela é para mostrar a nossa ofensa. A lei é para mostrar o nome do nosso pecado. O nosso pecado tem RG, CPF e sobrenome. A gente tem que saber, irmãos, que a gente peca, mas a gente não peca de sonso. Do tipo assim, nossa, pequei, nem percebi. A gente sabe quando peca, a gente sabe o nome do nosso pecado. Então a lei diz isso para mim e para você, olha, você sabe o que você está fazendo de errado, para de se fazer de bobo. A lei veio para mostrar o tamanho do nosso pecado, mas onde o pecado abundou, a graça é super abundante. É para mostrar para nós o que Cristo fez na cruz é muito maior do que o pecado. Se o pecado está reinando, a graça vem com mais força para salvar o povo de Deus, a fim de que, versículo 21 para encerrar, como o pecado reinou pela morte, reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado faz reinar a morte, mas em Cristo reina a justiça para a vida eterna. E quem faz isso? Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então no final das contas, irmãos, tudo isso que nós falamos, todos esses assuntos doutrinários e teológicos se curvam diante de quem? Jesus Cristo nosso Senhor. Então se nós falamos sobre graça irresistível, sobre predestinação, sobre eleição, sobre
apostatar da fé, sobre gente que se desvia, sobre gente que vai vir quando velho, tudo isso se rende diante de Jesus Cristo. Tudo isso se dobra diante do senhorio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória na igreja. É isso, irmãos. Isso é o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está ensinando para essa igreja, para os irmãos, para que eles vissem a maravilha do que é servir Jesus. Servir o mundo é só morte e condenação, mas servir a Cristo é vida eterna e é justificação. De que lado você está hoje? De que lado você está hoje? Que nós estejamos do lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos? Vamos orar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, estou aqui à disposição para servir vocês. Ó Deus, graças te damos por esta manhã. Obrigado por nós estarmos juntos, estudando a palavra, meditando, compartilhando. Que o Senhor aplique todas essas verdades no nosso coração. Que nós sejamos cheios de tudo isso, ó Pai, para a glória de Jesus. É muito bom, Deus, nós falarmos sobre doutrinas, sobre teologia, mas que a gente faça isso com amor. Que a gente faça isso com temor. Que a gente faça isso com fervor e zelo de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que nós, ó Deus, possamos usufruir de já sermos participantes do reino de Deus. De já gozarmos da vida eterna e de não sermos mais condenados, mas justificados em Cristo Jesus. Que o Senhor esteja conosco, abençoando o nosso domingo e nos trazendo para o culto da noite. Para nos deleitarmos com a igreja, para participarmos da ceia e para glorificarmos para sempre o seu nome que é santo. Cuide de nós, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês.